Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Meus irmãos, o que nós estamos testemunhando na atualidade? Em 2023, qual o teor das notícias? Sabemos que quando se inicia uma guerra, não se fala mais ou não se noticia mais preocupando-se com a verdade. Mas talvez ainda nós não percebamos que nós já estamos em guerra há muito tempo. E numa guerra assimétrica, o homem se mostra como um animal selvagem, como um cavalo da selva. O homem quase sempre se mostra, na atualidade, em sua grande maioria, com posturas agressivas, como um bárbaro. Basta olhar ao lado. Foquemos a nossa atenção nesta guerra assimétrica e nós iremos perceber tanta insanidade, tanta loucura. O homem contemporâneo, na atualidade, com inúmeras tecnologias, diante de enormes avanços na ciência, viajando até mesmo pelo espaço sideral, parece-nos que, infelizmente, o homem, em sua maioria, o ser humano está, parece-nos, retrocedendo à barbárie. Pior, com posturas piores, muito piores do que a dos animais irracionais mais agressivos. Ainda hoje, no terceiro milênio, em 2023, ainda predomina a guerra. O propósito de marcar territórios, gastando energia infrutífera para o nosso progresso. Quase sempre nós estamos ou nos encontramos desvinculados com o propósito divino de ascensão. Não apenas hoje a cobiça pelo território alheio, pior, muito pior, a inveja, o prurido, a ideia-se de destruir, de aniquilar, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, a inveja. E não podemos esquecer da luxúria, a revolta, a rebeldia face à vontade divina. Isso não predomina entre aqueles que, na maioria, são considerados ignorantes. Não. Até mesmo na cúpula daqueles que são rotulados como pessoas inteligentes. Na maioria das vezes, seres medíocres, rotulados aqui na Terra como homens de ciência, filósofos da contemporaneidade, tentam destruir a ideia de Deus em seus laboratórios e em seus gabinetes. Neste momento, nesta calamidade, decidamos, pelo menos por nós mesmos, decidamos a ser domadores de nós mesmos. E como domadores, olhemos bem fundo em nossos olhos, mergulhemos em nós mesmos, comuniquemo-nos com o nosso eu maior, que transcende a mente egóica. Mesmo às vezes recuando, não desistamos de avançar. Gastemos energia aliviando e pressionando as rédeas rumo ao caminho da ascensão. Mergulhemos em nós mesmos. Mudemos a nossa postura, o nosso comportamento através da indulgência, da tolerância e não esqueçamos da
indulgência. Neste momento de tantas guerras e ao mesmo tempo de tanta luxúria, onde inúmeros caminhos nos convidam ao prazer ilimitado, no momento em que muitos fogem da dor, em que muitos caem no abismo da escuridão, não esqueçamos da tolerância, da indulgência, da penitência. Há muito tempo, Nossa Senhora, Mãe Santíssima, em suas aparições, ela dirige-nos um insistente apelo à penitência. Quando Emmanuel entrou em contato com Chico Xavier, ele recomendou ao médium mineiro disciplina, disciplina e disciplina. Hoje, Maria, nossa Mãe Santíssima, ela nos apela à penitência. O terceiro segredo de Fátima fala de um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda e apontando com a mão direita para a terra, clama este anjo: penitência, penitência, penitência. Como disse o Papa João Paulo II, abre aspas, o convite insistente de Maria Santíssima à penitência não é senão a manifestação de sua solicitude materna pelos destinos da família humana necessitada de conversão e do perdão. Fecha aspas. Atendamos então o apelo de Maria, sejamos tolerantes e perdoemos. E também não esqueçamos a penitência. A penitência se nos apresenta como um caminho pedagógico para a nossa educação espiritual. Em outras palavras, para a nossa verdadeira e lídima libertação. A Mãe, a nossa Maria Santíssima, nos convida não somente à civilidade, como também à transcendência e à angelitude, no momento em que a maioria quase que retrocede à barbárie. Meus irmãos, recordemos Maria Santíssima, penitência, penitência, penitência. Que os nossos gestos, que a nossa postura esteja em sintonia com Deus, nosso Pai, o nosso Criador. Penitência, penitência, penitência. Que não sejamos surdos ao clamor do céu. Meus irmãos, nós como espírita cristãos, nós que estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós iremos nos deparar no capítulo 10º, intitulado Bem-aventurados os misericordiosos, uma mensagem de João, bispo de Bordeaux, em 1862, quando João fala a respeito da indulgência. Abre aspas. Fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas asas brancas sobre as faltas dos humanos e velando as faltas assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Fecha aspas. Ou seja, o anjo da penitência encobrindo com as suas asas, assim, as faltas dos semelhantes, encobrindo a falta daquele que peca, encobrindo essas faltas aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Nós vivemos num momento onde a hipocrisia predomina. São raros aqueles que não mergulham em si mesmo. São raros aqueles que mergulham
em si mesmos. Não sejamos hipócritas. A maioria dos homens não mergulha em si mesmo, por quê? Porque ele não tolerará enxergar em si o que é impuro, aquilo que ele aponta no outro. E nós, como o anjo da penitência, aprendamos o caminho do arrependimento e procuremos fugir do mal, do pecado. Arrependamo-nos e procuremos a cada dia nortear os nossos passos de acordo com a vontade de Deus e façamos de tudo o que é possível para não voltarmos a pecar. Neste momento de transição planetária, onde nós estamos testemunhando atos bárbaros, insanos, mantenhamos-nos em paz através da penitência e da penitência. Não sejamos aquele que é intolerante quanto às faltas do semelhante. Primeiramente, sejamos rigorosos para com as nossas faltas. Olhemos para nós mesmos, percebamos que encontramos muita dificuldade em forjar uma arte da barra de ferro sob o fogo. Se é possível ao ferreiro forjar uma obra de arte de uma barra de ferro, também nós conseguiremos vencer em nós, forjando em nós mesmos o que é belo, o que é divino. A consciência a respeito das nossas dificuldades, dos nossos erros, dos nossos equívocos, a consciência a respeito da nossa dificuldade em vencer o mundo, em vencer ou derrotar aquilo que é indébito, nos leva a tornar indulgentes. Então, indulgentes. Reergamo-nos todos e ajudemos o semelhante também a se reerguer através do arrependimento, da penitência que se nos apresenta como caminho pedagógico para a redenção, para a verdadeira libertação. Recordemos Maria, a nossa Mãe Santíssima, neste momento difícil, penitência, penitência, penitência. Como João, bispo de Bordeaux, recordemos a mensagem dele, sejamos esse anjo da penitência a procurar proteger aqueles que falham. Anjo da penitência, ajude-nos a manter no caminho reto e que nenhum ardil nos faça desviar do rumo que nos leva ao céu. Penitência, penitência, penitência. Sejamos tolerantes, mas não esqueçamos da penitência, ou seja, do arrependimento e da postura de retornar ao caminho reto que nos leva à paz. Que jamais esqueçamos de alimentar o propósito de não pecar. Disciplina e disciplina é muito importante. Sim, carecemos de disciplina, mas hoje, na atualidade, também nós não podemos esquecer do convite da nossa Mãe Maria Santíssima. Penitência, penitência, penitência. Neste momento difícil, todos nós aceitemos o convite à oração e procuremos nos sintonizar, entrar em contato mais íntimo com a vontade de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Que todos nós possamos refletir sobre esta mensagem e contribuamos com o planeta através da nossa postura tolerante, com a compaixão e também com a oração. Meus irmãos, nós agradecemos a todos pela atenção. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. E agradecemos do fundo do coração a Maria Santíssima
e que nós possamos ser dignos da sua atenção, do seu devotamento. Até breve. Fiquem com Deus.